Seja bem-vindo a mais um tempo de meditação. E nesta noite nós vamos estar falando sobre um assunto que é bem complexo, digamos assim. Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa de Deus e o que seria nós andarmos com Deus. Eu digo que é um assunto complexo porque sabemos que cada pessoa tem uma forma de crer, uma forma de acreditar, uma forma que foi ensinado também muitas das vezes. Então, se você quiser deixar nos comentários aquilo que você pensa em relação a isso, participe também. E se você ainda não nos segue, se inscreva nesse canal e venha compartilhar para estarmos meditando sobre mais assuntos referente à nossa vida, a nós como pessoas. E a frase que nós temos nesta noite, ela diz assim, ó: quando você aprende que Deus está com você, já não importa mais quem está contra você. Então, o que eu entendo dessa frase? Bem no que ela está explicando mesmo, porque eu acredito em um Deus que é superior a todas as coisas e pode todas as coisas. Como eu sempre digo, Deus ele faz e pronto, ele não tem que prestar conta para ninguém, ele não tem que justificar para ninguém. Então, se eu tenho esse Deus que anda comigo, eu posso também todas as coisas e não importa mais quem me aprove ou deixe de me aprovar, como essa frase diz, já não importa mais quem está contra você. Então, porque para mim ele é soberano sobre todas as coisas. Agora a questão é, como andarmos com esse Deus e temos certeza que ele anda conosco também? Seria o primeiro ponto, né? Tenho que ter certeza que eu estou com Deus e Deus está comigo. Mas como que eu vou ter essa certeza? Eu preciso buscar conhecer a esse Deus. Buscar realmente saber quem é esse Deus e aquilo que ele pensa a meu respeito também. Buscar ter uma comunhão com Deus. E tudo isso é um processo que depende da minha busca, depende da minha intenção realmente de querer ser um amigo de Deus. Então esse é o primeiro ponto, eu tenho que ter certeza que eu estou andando com Deus e Deus está andando comigo. E como que eu vou ter essa certeza que Deus anda comigo? Para ter certeza, preciso buscar fazer a sua vontade. Seria o segundo ponto, então, porque vamos parar um pouquinho e pensar nesse segundo ponto. Fazer a vontade de Deus. Se nós pararmos um pouquinho para pensar, a nossa vontade, da maioria das vezes, não é a mesma vontade de Deus. Porque, como eu falei, Deus ele é espiritual. Assim como nós temos a nossa carne e o nosso espírito. Só que o nosso espírito ele luta contra a nossa carne. Porque a nossa carne ela quer fazer a vontade da carne, enquanto o nosso espírito quer fazer a vontade do espírito, que é a vontade de Deus. Então aí eu vou começar a entender realmente se eu estou andando com Deus e Deus está andando comigo. A partir do momento que eu começo a analisar e ver o que realmente eu estou fazendo, mas se é a minha vontade carnal ou é a minha vontade espiritual. Porque é o meu espírito que compatua com Deus, não a minha carne. A minha carne, na verdade, não quer saber de Deus. E por que a minha carne não quer saber de Deus? Porque, basicamente, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais aparecem os nossos erros. E muitas das vezes, ou a maioria das vezes, nós não queremos nos confrontar com aquilo que nós temos de errado. Então esta é a guerra que nós travamos em relação em saber que nós estamos vivendo uma vida realmente com Deus. E se Deus está vivendo comigo. Porque existe esse confronto dentro de mim. E se você parar para pensar e for bem sincero com você mesmo, você vai ver que a sua carne não quer buscar a Deus. A sua carne não quer fazer a vontade de Deus. Agora, o nosso espírito, ele quer
conhecer a esse Deus, porque Deus é espiritual. Então é essa guerra que se trava dentro de nós, de não queremos uma vida com Deus. E muitas das vezes nós não entendemos isso, porque nós só vemos o nosso lado carnal. O nosso lado espiritual, muitas vezes, ele está apagado. Nós nem paramos para pensar como que está o nosso espírito. E essa guerra, ela se trava dentro de nós o tempo todo, porque nós não queremos parar de fazer a nossa vontade carnal. E a nossa vontade carnal é só por prazer, como eu falei em outros vídeos atrás também. Se você parar para pensar, o nosso eu natural, ele só quer prazer, ele não quer saber de Deus. E ele sabe que a partir do momento que ele se aproximar de Deus, ele vai entrar em confronto com o seu espírito. E muitas das vezes ele vai ter que se submeter ao seu espírito que quer fazer a vontade de Deus. Então é essa relação que nós travamos enquanto nós estivermos aqui. E, por exemplo, a partir do momento que eu reconheço que Deus anda comigo e eu ando com Deus, aí nada mais vai me vencer. Nem mesmo a morte pode me vencer. Porque ele venceu a morte. Jesus Cristo venceu a morte. Ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então até a morte não pode nos vencer. A partir do momento que eu vivo uma vida com Deus. Agora eu preciso entender que para mim viver uma vida com Deus, eu vou ter que sufocar muitas vezes o meu eu natural, a minha carne, para que o meu espírito prevaleça, e aí sim o meu espírito consiga buscar fazer a vontade de Deus. Porque do contrário, jamais na minha carne eu vou conseguir fazer a vontade de Deus. E a palavra que eu tenho para esta noite está lá em João 15, 7, que diz assim, ó: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, como essa palavra diz, se vós estiverdes em mim, se eu estiver em Deus e as palavras de Deus estiverem em mim, tudo me é possível. Então, aqui me deixa bem claro, mas o que acontece? Ele tem que estar em mim e eu tenho que estar nele. E como que eu vou estar em Deus? É buscando fazer a vontade de Deus. Só que muitas das vezes o que nós nos enganamos é que muitas vezes, muitas coisas que nos passam como a vontade de Deus não é bem aquilo que nós possamos entender. Porque muitas das vezes que acontece que nós buscamos Deus através das religiões também. E Deus ele está acima da religião. Deus é muito maior do que qualquer religião. E muitas vezes nós só estamos apegados a religiões. E as religiões, elas nos proíbem, elas nos cobram, muitas vezes coisas que nem mesmo Deus nos cobra. Então, por isso a importância de eu buscar um relacionamento com Deus, diretamente com Deus, para que esta palavra se cumpra na minha vida. Como eu disse, se vós estiverdes em mim, se eu estou em Deus, e as palavras dele estão em mim, a vontade de Deus está em mim, aí sim eu posso dizer que eu estou caminhando com Deus. E a partir do momento da continuação diz, e pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Então aí, tudo o que eu quiser, Deus vai fazer conforme a sua vontade, não a minha vontade. Só que eu preciso entender uma coisa, muitas das vezes, por que isso não acontece? Que nós, por não conhecer a Deus, não buscamos qual é a vontade de Deus, porque duvidamos. Agora, com certeza, Deus ele sempre quer o melhor para nós. Então, quando eu permito que a vontade dele se cumpra na minha vida, é porque realmente eu estou começando a conhecer esse Deus e acreditar naquilo que ele tem para mim. Então isso é confiança, é você confiar, é você ter um relacionamento de intimidade com esse Deus. Só a partir do momento que você conquistar isso, você vai dizer, não, que não seja feita a minha vontade, mas seja a sua. E a partir do momento que a vontade de Deus fizer parte da minha vida, com certeza tudo vai dar certo. Porque quem será que sabe mais? Será que sou eu ou Deus, que é o Criador de todas as coisas? E aí começa
da forma como que você